Olá, está começando mais um novo programa A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e exatamente para mim, a sua Web Rádio CBR e também para o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a esse novo episódio. E é com grande alegria e satisfação que inicio mais um programa, mais um episódio A Hora da Ação. Aqui é Leonardo Lopes e continuando hoje a nossa trajetória com base no livro de Benzuel, que tem o título de Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. É um livro que nos orienta a questão financeira, a parte da nossa vida que é sim muito importante, porém ainda há pessoas com uma mentalidade que não compreende que essa parte da vida é preciso ter atenção. Não somente acreditar que é importante, mas sim ter atenção. Porque muitos querem mudar a questão financeira, mas não prestam atenção em como podem fazer isso. Não estudam maneiras para estar melhorando. Simplesmente querem que algo aconteça, Muitas pessoas estão em empregos, enfim, e querem que do nada aumentem o salário, do nada consigam ter uma estabilidade ou algo milagroso. Isso é praticamente impossível. Nada em nossa vida, nenhuma área da existência se muda da noite para o dia. Tudo requer, você buscar e dedicar-se a mudar, a transformar-se. E esse livro é justamente focado nessa parte financeira, com dicas, com estratégias. E hoje, nós vamos falar aqui das diferenças das classes sociais. Como assim? Se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês que está assistindo, se eu pudesse estar conversando diretamente com cada um de vocês e eu perguntasse uma seguinte pergunta, bem tranquila, uma pergunta bem fácil, eu perguntasse assim: qual é a diferença entre as três classes sociais, pobres, classe média e ricos? As principais classes que a gente no popular fala, classe pobre, classe média e classe rica. Então, qual é a principal diferença entre essas três classes sociais? Eu acredito que a maioria das pessoas diria que a diferença é a quantidade de dinheiro que cada uma possui, A classe média possui intermediário, o rico mais, o pobre o menos de todos, enfim, acredito que a maioria diria isso. A diferença, entre cada um deles é a quantidade de dinheiro que tem, a quantidade de dinheiro que ganha por mês, Muitos responderiam dessa forma. E parte está certo e parte está errado, Na verdade, a grande diferença a gente vai compreender ao longo desse episódio, porque a maioria vai estar respondendo isso, justamente porque nós, a coletividade geral no nosso país não tem uma mentalidade de compreender a fundo o que significa essa diferença. Mas como assim? Qual é a principal diferença entre as três classes? A principal diferença está na filosofia de como a pessoa enxerga a condição financeira. Essa é a principal diferença. E a partir dessa filosofia, a partir do que a pessoa acredita, é que ela conquista os seus resultados na área financeira. Então, a classe pobre tem simplesmente objetivos diferentes da classe média e ambos, também completamente diferentes da classe rica. Por quê? O que acontece com a classe social pobre? O que a classe social que está na pobreza busca diariamente, busca mensalmente? A busca é simplesmente o quê? Trocar o almoço pelo jantar, É basicamente as pessoas que querem trabalhar para comer. Não sei se você já ouviu, mas com certeza há muitas, pessoas por aí que buscam, o trabalho simplesmente para comer e que acreditam que é preciso trabalhar simplesmente, somente, exclusivo para comer. Não tem futuro, assim, acreditam em algo maior. Simplesmente acreditam que o trabalhar está ligado ao comer. Se eu não trabalhar, eu não como. Então ficam ali limitados somente nessa ideia. Então essa é a principal característica da classe social pobre: trabalhar para comer, uma mentalidade que essas pessoas acreditam. A classe média já vai um pouquinho além. A classe média acredita
um pouco diferente no sentido que ela quer mais conforto e mais status. É a classe social que busca ter bens, né, melhores, busca ter um status na sociedade, busca reconhecimento. É a classe social média, aquela que também busca ter um carro, quer no final do mês, né, e conseguindo acumular uma parte do salário, uma parte do lucro dos negócios, enfim, busca estar acumulando uma quantia para estar depois comprando algum bem de luxo, assim, mediano, não muito de luxo, mas quer ter uma certa estabilidade, comprar casa própria, já busca algo mais além, que não é somente comer. O comer, né, já não é o único foco. O foco da classe média não é apenas comer, é ter um certo estilo de vida, um certo conforto para poder estar passeando pelo menos uma vez ao mês, pelo menos, né, fazer algo que gosta assim de vez em quando, ir num restaurante. Então a classe média já busca um pouquinho mais de conforto. Essa é a característica da classe média. Já a classe dos ricos busca o quê? Buscam apenas uma única coisa, um único propósito, é liberdade. Pessoas que têm mentalidade de riqueza buscam simplesmente a liberdade, só a liberdade. E o que acontece? Por essa classe social buscar liberdade, é obviamente que vai conseguir todas as outras coisas que as outras classes querem. Como assim? Quando se conquista a liberdade, é óbvio que se é possível, né? É óbvio que a gente consegue também ter mais conforto, ter mais status e, claro, também comer. Porque se a gente consegue liberdade na vida, conseguimos também todas as outras coisas, né? Tudo o resto vem junto com a liberdade. Liberdade é o auge e é por isso que a classe rica foca apenas na liberdade, porque a pessoa quando tem esse tipo de mentalidade é capaz de compreender que apenas quando alcançar a liberdade é que vai alcançar tudo o resto. Não pode ficar limitado apenas a algo, né? Apenas a algumas coisas. Simplesmente a liberdade é o que vai consolidar todas as outras conquistas. Mas quando uma pessoa é da classe média, ela está sempre correndo atrás somente do conforto. Então o que acontece? Quer ter um carro mais confortável, quer ter uma casa melhor, enfim, não busca diretamente a liberdade, busca o conforto. Então muitas vezes o que acontece com a classe média é aquela pessoa que está ali dia após dia sem tempo para a família, dia após dia pegando ônibus, né, correndo atrás do horário, né, contra o tempo, na verdade, né, e fica dia após dia naquela correria maçante. Mas ela não se preocupa com isso, ela não está buscando simplesmente a liberdade, ela está buscando ter, né, mais conforto. Então ela sabe, né, acredita que, segundo a visão da pessoa, acredita que para ter mais conforto precisa trabalhar mais e que isso faz parte da vida, e para que eu possa, né, ter uma saúde melhor, né, da alimentação, para que eu possa ter uma casa melhor, uma família mais sustentada, para que eu possa ter um carro daquele que eu quero, eu preciso trabalhar mais. Então, né, não se preocupa tanto com a liberdade, se preocupa apenas o que vai conquistar. Então não importa o quanto eu vou trabalhar, mas se eu aguento trabalhar, eu vou trabalhar porque eu quero alcançar mais coisas, eu quero ter mais conforto. É isso que a classe média pensa e acaba limitando, porque fica difícil alcançar esse conforto, é praticamente impossível, porque cada vez mais o que acontece é que vai se exaustando, vai se ficando preso aonde a pessoa está, no trabalho, no negócio, enfim, no que a pessoa exerce, vai acabando ficando preso. Por quê? Porque vai se rodando no mesmo ciclo ali, querendo alcançar mais coisas, mas ao mesmo tempo não está alcançando, porque o que alcança não consegue viver, né? São pessoas que até têm uma casa boa, conseguem ter muitas coisas, até aparelhos, né? Pagam televisões de 40 polegadas, 50, né? E o que acontece é que as pessoas quase nem estão em casa, estão sempre na correria do trabalho, preocupados, dormindo, né? Sempre pensando em como vai ser outro dia de trabalho, em problemas que vai ter que resolver, porque assim, está cada vez mais cheio de coisas para fazer, porque ela associa que é preciso fazer muita coisa para conseguir ter um pouco mais de conforto. Porém, ela não vive o conforto que conquista. Então, chega num paradoxo aí nessa questão. Então, é essa a diferença. O preço que a classe média paga para o conforto é um preço muito desgastante. E o que acaba fazendo que algumas pessoas que estão na classe média não aguentam, né, todo esse sufoco, e acabam indo para a classe mais pobre, porque não é todo mundo que consegue estar por anos e anos sustentando algo que não está bem, algo que não está feliz, simplesmente por um conforto. Então, a classe média acaba de tempo em tempo regredindo,
passando por uma classe menor, tendendo a passar por mais privações para não se sufocar demais. Então é isso que acontece. Por isso que muita da classe média que não tem a mentalidade da riqueza tende a cair para a classe pobre, mas aquelas pessoas da classe média que têm a mentalidade da classe superior, elas tendem a sair daquela classe e subir de nível. Então, qual é a grande diferença, né, do planejamento? Porque isso tudo tem a ver com planejamento. O que cada uma dessas classes planeja? A classe mais pobre planeja o diário, planeja aquilo que é diário. Como eu falei, se alimentar de noite, ter comida, né, para dar para os filhos, para a família no final do dia. Então, a classe pobre tem essa mentalidade. Simplesmente ter, né, o pão de cada dia, né, literalmente o pão de cada dia. Só isso, né, é o que a classe mais pobre tem como mentalidade. Ter o que comer ao final do dia. Se concentra tudo, né, tudo na sua mente, todas as atividades que faz é preocupado em conseguir ter o alimento no final do dia para dar para a família. Então, o único objetivo, né, o grande propósito da classe pobre é simplesmente a alimentação. Já a classe média tem outro pensamento. O pensamento já não é diário, é mensal. Então, se preocupa no final do mês ter benefícios, no final do mês conseguir, né, pagar um plano de saúde, conseguir a parcela do carro, a parcela da casa. Então a classe média já vai um pouquinho além e já tem um pensamento mensal. Então por isso que é natural pensar em quanto vai ganhar no emprego, se é um negócio, quanto vai ter, né, de lucro no final daquele mês. Então é um pensamento mensal. Não tem muito costume de pensar diário. As pessoas da classe média pensam muito em mês, então pensa muito de período em período, porque é associado a pagar contas, associado a uma série de fatores, né? E por isso que quem está na classe média tem esse pensamento. Então, essa é uma revelação que o livro nos mostra que é 100% verdadeiro. A gente pode atestar isso, né, no convívio social, nas pessoas mesmo que a gente convive, dá para identificar através da mentalidade, né? E é natural se observar como isso faz sentido, né? Dependendo das pessoas que você convive, o jeito que elas falam, os objetivos, se ela planeja diariamente, se ela planeja mensalmente, você já consegue distinguir o nível de mentalidade que essa pessoa está possuindo. Agora, já o pensamento do rico, o que ele pensa? O rico planeja as coisas um pouquinho mais além, não é diário e também não é mensal apenas, é anual. A mentalidade da riqueza está associada a coisas um pouquinho mais além, não tão próximo, não um futuro tão próximo como a classe média de um mês. Já tem pensamento de ano, pensamento de até de mais anos, pensamento a longo prazo, o que é a grande dificuldade, né, para as pessoas das outras classes. Quem está na classe baixa, na classe pobre ou na classe média, tem muito receio de fazer expectativas anuais, não tem esse controle, não consegue, até podem fazer, querem que daqui a um ano estejam melhores e tudo, até tenham sonhos. Não estou dizendo que essas pessoas não têm sonhos, mas não conseguem fazer planejamento. E planejamento é diferente de sonhar. Sonhar, todo mundo pode sonhar, mas planejar é diferente. Então, a grande dificuldade das outras classes sociais é conseguir planejar. Porque o que é planejar? Planejar é você definir o que você vai alcançar daqui a um ano. E é muito difícil para esses dois tipos de classe social. Tanto a classe pobre quanto a classe média, muitas vezes nem consegue imaginar como vai estar daqui a um ano. E é costume, se você reparar muito bem, é costume que essas pessoas digam o seguinte: o futuro só a Deus pertence, né? E ficam presas, né, nesse paradigma, né? Não estou dizendo que é errado, né? Claro que o tempo pertence, né, é muito mais superior que o ser humano, e nós não temos como controlar o futuro, mas isso não tem a ver, né, com planejamento. Planejamento, a gente precisa planejar um ano, sim. Se você está querendo prosperar, aumentar de nível, precisa planejar não somente o diário, não somente o mensal, mas sim o anual, e pode ir até um pouquinho além disso. Pode planejar daqui a 2, 3, 4 anos, pode planejar adiante. Quanto mais você conseguir planejar, não é criar expectativa, não é sonhar para daqui a tantos anos, é planejar, é saber ação por ação que você vai executar para chegar lá daqui a um ano. Isso é planejar, não é simplesmente você dizer o que você quer no próximo ano, não é o que você quer, é o que você vai fazer para chegar num determinado ponto que você vai, né, conseguir estar daqui a um ano.
pode não ser ainda o seu grande sonho realizado. E às vezes a pessoa confunde planejamento com definir o que é sonho, o que você quer. Não, planejamento não é você dizer qual é o teu sonho para o próximo ano, não é isso. Planejamento é definir, né, o que você vai estar fazendo durante 12 meses para estar alcançando algum determinado objetivo. E esse objetivo não necessariamente precisa ser o teu grande sonho, não. Precisa ser uma etapa principal para alcançar o seu sonho, mas não, né, botar logo lá daqui a um ano tudo, né? Tudo que você mais quer daqui a um ano. Aí é sonho, não é planejamento. Planejamento é definir etapa por etapa algo que vai ser possível acontecer daqui a um ano. Ter, né? Como eu já falei no episódio das metas e objetivos, ser mensurável, precisa ser mensurável. Se o que você está definindo para daqui a um ano for algo que você acredita ser impossível, pode deixar para lá, porque é óbvio que você não vai conseguir. Se você acredita que é impossível, nem tente. Porque tudo vai primeiro do acreditar. Se você não acredita, não vai rolar, não vai mesmo. Porque quando a gente acredita, por mais que seja difícil, temos muito mais chances de conseguir, mas se não acredita, vai ser muito mais difícil conseguir alcançar. Então essa é a principal diferença. A mentalidade das classes sociais são muito distintas e é por isso que é comum, por exemplo, quando você vê uma pessoa de classe pobre ou de classe média ganhar uma fortuna como Big Brother ou outros programas de televisão, né, que a pessoa ganha ali milhões. Cadê esses milhões da pessoa daqui a um tempo? Você não vê mais essas pessoas, né, milionárias. Dificilmente uma delas continua com muita fortuna daqui a um tempo. Por quê? Porque elas não têm a mentalidade. Então elas têm mentalidade de um mês. Então, se uma pessoa de classe média que tem mentalidade mensal, ela ganha 1 milhão, qualquer prêmio que seja, né, nesses programas de televisão, qualquer outra forma, conquiste um valor assim alto, loteria, de alguma forma vem uma fortuna, uma herança, essa pessoa gasta muito rápido porque ela pensa que aquele milhão só é para esse mês. Então ela vai fazer, inconscientemente, vai fazer de tudo para gastar aquele milhão naquele mês. Então ela vai fazer viagens, ela vai esbanjar, vai fazer festas, vai curtir, enfim, vai fazer tudo o que ela quer naquele mês e não vai nem se preocupar com o próximo. Por quê? Porque o próximo mês, né, ela pensa que o próximo mês é depois. O que eu preciso pensar agora é mensal. Esse dinheiro que eu tenho dá para pagar as contas esse mês? Dá e sobra. Então o que sobra eu vou curtir. É o que a maioria das pessoas da classe média pensa só naquele mês. Então olhou, viu que aquele valor que ela tem dá para pagar as contas no mês e não sobra muito, vou curtir, vou aproveitar. E aí quando chega no próximo fica no mesmo rolo de novo, fica apertado na mesma situação porque ela não soube calcular no mês em diante. O que ela podia ter feito é muito bem com aquele dinheiro, nunca mais ficar pobre, porque se a pessoa souber administrar, nunca mais perde o que ganhou, mas se não souber, perde e perde muito, 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 muito rápido mesmo, porque assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: o dinheiro acompanha a mentalidade. Então, dependendo da mentalidade da pessoa, você vai estar com ele ou vai estar sem ele. Isso é profundo, mas é uma grande verdade. E acompanha, assim, você pode reparar em pensamentos comuns e característicos em cada classe social. Cada classe social tem esses pensamentos que são característicos. Não é assim um estereótipo, não, é comprovado. Você pode falar com cada pessoa de uma classe social diferente, você vai verificar diversos trechos de fala, diversos posicionamentos totalmente diferentes, né? E cada pessoa que está nessa classe vai ter coisas em comum. Então, se pegar 5 pessoas de classe média, colocar juntos, eles vão, né, ter afinidade muito próximo, né? Vão conseguir dialogar muito bem. Agora experimente colocar uma pessoa pobre com uma pessoa de classe média. Vai ter ali, né? Não vai bater o diálogo, não vai conseguir ter um diálogo muito bom. Até pode ter um pouco, mas não vai ter muita afinidade, porque a mentalidade é totalmente outra. E se botar uma classe de uma pessoa com classe média perto de uma pessoa que é de classe rica, pode até conseguir ter um relacionamento bom, não estou julgando ninguém, mas não é o comum. Por quê? Porque a mentalidade de ambas são diferentes, então vai ser difícil elas começarem sobre as mesmas coisas. Uma pessoa de classe social mais alta costuma, em geral, ler muitos livros, costuma ter outros hábitos, conhecer mais lugares, ter um jeito de falar diferente, costumes diferentes.
a diversão dessa classe social é diferente da diversão de outra classe. Por exemplo, uma classe social mais pobre costuma ter uma diversão assim, final de semana, sábado, enfim, a mentalidade é que diversão é só nesse dia. Já uma classe social mais alta, a diversão é no dia que ela estipula, de acordo com as metas, de acordo com, né, com o horário que ela vai querer determinar junto com a família, enfim. Então a diversão é muito diferente, e também o que a pessoa considera por diversão é bem distinto. Numa classe social mais pobre, muitas vezes a diversão é uma curtição, uma balada, um funk, enfim. Uma classe social mais alta é outro nível, é um passeio maior, é uma viagem, enfim, é algo muito mais, né, de outra dimensão, podemos dizer assim. A mentalidade é totalmente distinta. Por quê? Porque a mentalidade acompanha aquilo que a pessoa tem. E às vezes, naturalmente, a pessoa pensa que não, a pessoa pensa que pela pessoa não ter que a pessoa faz aquilo, mas não é. Porque a pessoa faz aquilo que a pessoa não tem, e porque ela faz é porque ela tem. Então, assim, é o contrário do que às vezes nós pensamos na crença popular. Fulano tem essa atitude, né, tem esse hábito porque ela é pobre, ou é porque ela é rica, por isso que ela faz isso. Não, é o contrário. Ela é rica ou ela é pobre porque ela faz aquilo que ela faz. Então, é totalmente reverso. Isso que a gente precisa, né, compreender. O que acompanha os costumes, né, na verdade não é o que a pessoa tem que faz a pessoa ter os costumes, mas é o costume, o hábito que a pessoa tem, a mentalidade é que zera o resultado do que a pessoa tem. Então isso aí é bem interessante, profundo compreender, porque é o que determina de verdade. Então a mentalidade e do foco, né? Qual é o foco de uma pessoa de classe pobre? O foco é a sobrevivência, né? Assim como tem até uma pirâmide de Maslow, que é simplesmente uma forma de definir os objetivos que a pessoa tem na vida. A gente vê que lá o nível mais baixo é a sobrevivência, vai subindo até a autorrealização, né? Que é o que define na administração o conceito, né? Que é o que a pessoa busca na vida. E as pessoas de classe pobre têm um foco único e exclusivo na sobrevivência. E o planejamento para sobreviver é diário. Então a pessoa quer dormir, né, ter o que comer para dormir, pronto, no outro dia vai trabalhar para ter de novo o que comer e dormir. Já o da classe média tem um foco de conforto, quer ter um conforto, quer ter um carro, quer ter uma casa, enfim, quer ter ali um plano de saúde, quer ter conforto. Então ela trabalha tudo para ter conforto. E o planejamento é óbvio que é mensal, porque é mensalmente que vem as contas, então ela tem que pagar plano, tem que pagar a prestação do carro, então o planejamento é mensal. Já da classe rica, né, tem um foco único e exclusivo na liberdade. O foco é ter liberdade, é não ficar preso. Por isso que a classe social rica tem mais, né, propensão a empreender, a gerenciar negócios, porque é onde tem essa grande possibilidade de ter maior liberdade. Porque quando você trabalha para alguém, não estou desprezando ninguém, mas assim, quando você está trabalhando no sistema de regime CLT, é muito mais difícil você conquistar liberdade. Não é impossível, não é, mas é muito mais difícil. Então por isso que o foco de quem tem mentalidade de classe social mais alta é não buscar isso, porque onde é o caminho praticamente mais difícil para alcançar a liberdade. Então, se o foco é liberdade, vou buscar aquilo que vai me proporcionar a liberdade. Não significa menos trabalho, não significa nada disso, significa um caminho que vai me proporcionar a liberdade. A classe social rica não está preocupado se quanto tempo vai levar, o que vai depender, se é difícil, se é fácil. Não, está focado na liberdade. E na liberdade, para alcançar isso, precisa ser um caminho que vai proporcionar. Então, quando a pessoa faz, por exemplo, pessoas que buscam um concurso, vai ser muito mais difícil assim ter a liberdade de fazer o que ela deseja. Até pode conquistar, mas você fica muito mais preso ao que é determinado, né, pelo governo, enfim, uma série de fatores que acabam aprisionando. Então, tantas pessoas aí infelizes, frustrados, né, com um trabalho público, mesmo ganhando bem. Por quê? Porque não consegue, né, muitas vezes até o conforto falta, né. Tanta gente que pensa que consegue ter conforto sendo um concursado, algo assim. Isso nem sempre é verdade. Então a ilusão da classe média é ter conforto, e isso é praticamente impossível, porque na ilusão da busca do conforto a pessoa vive sem conforto, porque está sempre buscando fazer mais coisas, trabalhar mais para conquistar mais, e está sempre aprisionada ali, nunca conquista o conforto, conquista um pouco do conforto, depois tem que trabalhar mais para manter, e aí vai sempre se aprisionando. E a mentalidade do rico busca a liberdade, e se vê que aquele caminho não vai entregar a liberdade, então ela não vai para aquele caminho, e o planejamento é anual e também através
através de décadas. Então todos os ricos têm a mentalidade de planejar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vai ser, projeções de uma empresa. Qualquer empresa que você vê tem projeção de 5 anos, de 10, de 20 anos, porque senão acaba, né? Qualquer negócio que não tem uma projeção é muito provável que acabe em pouco tempo, né? Porque se não tem um planejamento, vai vir coisas, né, que vai acontecer no mercado e simplesmente vai acabar. Por isso que a média das empresas que falem é de 2, 5 anos. Por quê? Porque são pessoas que têm a mentalidade de classe média, né, e vão para empreender, só que não conseguem fazer o planejamento anual, um planejamento de 5 anos. Então, quando passa dos 2, já muito no sufoco, passa do primeiro ano, já está no sufoco, vai para o segundo, está no sufoco, pior ainda, até que não aguenta, e entre o segundo e o quinto ano a empresa acaba porque não teve o planejamento de década, né? Não teve o planejamento mais para frente. Aí simplesmente quando chega ali no segundo ano ou no quinto, ela fecha. Aí depois gera um monte de desculpas, é o governo, é as taxas, é isso, é aquilo, um monte de historinha que se cria. Por quê? Porque não criaram metas, e todo mundo sabe, né? Ninguém é inocente de não saber que no Brasil tem as leis, tem as taxas, tem tudo, os fatores, né, complicados que o país tem. E isso não é o que vai impedir o sucesso de qualquer empresa. O que vai impedir o sucesso de uma empresa é não ter planejamento. Então, se não tem planejamento, não vai andar para frente, né? E se tiver planejamento, não é garantia que vai ter o resultado que deseja, mas é um grande alicerce para conseguir chegar ao objetivo. Se não tem planejamento, já está assinando que vai fracassar, porque se você não planeja daqui a 10 anos, então você nem está acreditando que vai estar vivo daqui a 10 anos, então não vai estar mesmo, porque se você não está acreditando, não está planejando, está óbvio que não vai estar. E se você planeja, você tem grande possibilidade de conseguir chegar lá nesse período, beleza? Então, basicamente isso, né? A diferença da mentalidade. E o que diferencia as classes sociais não é grande complicação, não é somente o que ela ganha, é o que ela acredita, é o planejamento que essa pessoa tem. Vamos aqui agora, né, entender juntos uma simples historinha, né, que designa muito bem uma pessoa que está na classe média, que é assim, por exemplo, uma pessoa comum, Paulo, uma pessoa que tem lá 20 e poucos anos, acaba de fazer uma faculdade, se forma como, por exemplo, em administração e fica vivendo ainda na casa dos pais, não tem emprego, tranquilo. Depois conquista um emprego de R$1.500, o que acontece? Essa pessoa já começa, né, a sentir melhor, acha que é uma pequena fortuna, já dá para viver bem, porque geralmente os jovens ainda não têm uma família, então 1.500 está tranquilo, dá para fazer um monte de coisa, dá para curtir, então começa a curtir, começa a fazer festa com amigos, gosta de farrear, e o que acontece? Significa que depois de um certo tempo, né, esse jovem acha que dá para fazer mais coisas, então começa a comprar uma prestação de um carro e começa a ter o carro. E o que acontece? Vai vendo na televisão, vai vendo outras pessoas, acaba vendo que tá na hora de você conquistar um carro melhor, né? Vai progredindo, acaba vendo que depois vai entrando numa dívida de IPVA e o salário já começa a se apertar mais um pouquinho, porque tem que pagar seguro, tem que pagar gasolina, pagar manutenção, e essa pessoa, né, esse jovem que estava lá com 1.500 sobrando, daqui a pouco ele se vê que já está apertado, que já está, né, já bem restrito o seu orçamento. E o que acontece é que ele começa a ver, eu preciso ganhar um aumento. E ele vai lutar até ser promovido e ganhar um aumento e ir para R$2.500. Pronto, então nesse momento esse jovem já, né, sente muito confortável, que 2.500 já está tranquilo, já dá para pagar o carro, já dá para pagar, né, um monte de coisas e ainda não tem tanta despesa assim, e esse valor dá para viver tranquilo. Passa mais alguns anos, essa mesma pessoa, esse mesmo jovem, o que acontece? Né, ele ganhou essa promoção, está com R$2.500, né, começa agora a querer fazer uma família, começa a querer montar, né, estruturar, casar. Então ele se casa, e o que acontece? Quando ele se casa, né, acaba aumentando ainda mais a despesa. Então o que acontece é que ele consegue ter uma despesa maior ainda. Então ele pensa, nossa, agora estou ficando um pouquinho mais apertado, porque agora ele já está casado, agora já tem mais despesa com filho. E aí o que vai acontecendo? Ele vai ter que, a mulher tem que trabalhar também, porque já não está dando conta só o salário dele, então ele começa a ter que, a esposa também tem que trabalhar. Isso a maioria das famílias acontece isso, e chega um momento que acontece o quê? Que os dois acabam apertados, os dois acabam ali sufocados, porque tanto ele, né, e quanto ela ganham o mesmo valor, mas a mentalidade vai subindo, né? Eles estão querendo ter mais coisas, dar mais coisas também para os filhos, enfim, e vão pedindo crédito no banco,
cheque especial, começam, né, a se endividar e chega a um ponto que o que acontece? Estão trabalhando simplesmente para manter as contas do mês, né? Por que acontece isso? Porque é por causa da mentalidade, né? A pessoa que começa a ganhar mais um pouquinho, ela vai querendo mais um pouquinho. E aí ela vai se enrolando cada vez mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem que sempre ter uma mentalidade, né? Viver num nível um pouquinho inferior ao que você tem. Porque se você vive num nível parecido, num nível até superior, você tenta ser um nível superior ao que você pode, então você acaba ficando ali restrito. Porque se algo acontece, de repente você perde aquilo que você está ganhando, você se vê todo endividado. É o que acontece com muita gente. Muitas pessoas, né, não têm o valor para ter, por exemplo, um carro de chique, né, um carro de alto nível, e acabam, né, fazendo prestação e tudo, conseguem comprar, mas estão ali sempre restritos e tentando mostrar-se que tem um nível mais superior que na verdade não tem. E aí o que acontece é que acaba se enrolando todo, acaba ficando ali preso, porque cada vez mais que ganha um pouquinho, em vez de ele manter tranquilo ali e esperar mais um pouco para conquistar, né, mais uma largura na finança, não, ele já gasta até o máximo que ele pode, fica ali restrito. Não, dá para pagar mais uma prestação, com isso que eu ganho dá para comprar mais isso, dá para ter mais, elevar o padrão da casa, elevar o padrão do carro, e vai levando a um nível superior que ele podia. E aí chega um ponto, se algum daquele valor que ele recebia diminui, começa a ficar endividado por causa disso, por causa que não botou um padrão inferior ao que ele tem. Para que não se crie dívidas, nós precisamos estar sempre com um padrão inferior ao que se pode alcançar. Então, se você tem um padrão de, por exemplo, R$2.000, você precisa viver num padrão como se você tivesse 1.500, porque aí você consegue viver, né, uma vida bem mais tranquila. Se algo, por exemplo, no outro mês, não precisar de uma emergência ou algo assim, você não está ali restrito ao teto que você tem. Então, se você fica ali restrito, se algum problema acontece, danou-se, né? Como se diz. E é isso que a mentalidade da classe média é justamente isso, fica ali sempre restrito, sempre ao que tem, ao que gasta. Então a pessoa tem a mentalidade de ganhou naquele mês, gasta logo com tudo, fica com pouco dinheiro na mão. E se acontece alguma coisa no próximo mês, a pessoa fica desesperada porque precisa pagar as próximas contas, e aí acaba caindo de nível, acaba entrando em depressão porque não suporta, né? Muitas pessoas não suportam. Se, por exemplo, tem um carro do ano, depois começar a ter um carro de 5 anos atrás, 10 anos atrás, muitas pessoas não suportam viver, né, dessa maneira. Por quê? Porque elas levaram uma expectativa além do que elas podiam, e o que é preciso ser é primeiro alcançar um nível maior do que o que está vivendo, e depois, assim, a partir do momento que vai se alcançando um nível maior, vai subindo também o padrão de vida, mas a passo menor, e não colocar o padrão de vida superior ao nível que você está. Então aí sim você vai sempre estar alcançando novos níveis com mais tranquilidade, e quando você tem mais tranquilidade, mais fácil você vai galgando novos níveis, porque se você está vivendo tranquilo, você vai, né, não vai ter tanto estresse, né? Não vai ter estresse, e aí você vai conseguir ir prosperando muito mais. Se você está estressado, com tudo no limite, vivendo na escassez, a escassez cada vez mais vai estar perto de você. Então não viva na escassez, busque sempre, né, a viver na abundância, na mentalidade de você ter controle das coisas que você tem. Não deixe as coisas se controlar, mas você precisa ter o controle, né, de tudo que você tem. Não seja absorvido pelo que o mundo tenta, né, te dizer, né? As coisas que as pessoas dizem, você precisa, né, fazer isso, você precisa ter isso, você precisa curtir nos finais de semana, você precisa... Não, essa mentalidade da maioria das pessoas está errada. Essa mentalidade não dá bons resultados. E então analise o resultado da pessoa para depois você moldar se isso precisa ser uma referência para você ou não. Quantas pessoas chegam para nós e dizem assim, você precisa fazer isso, seria bom você fazer tal coisa, e você precisa dizer, bem, como é que ela vive, qual é o resultado que ela tem. Eu quero ter uma vida que nem ela tem? Quero, beleza, vou seguir os conselhos, porque o que ela pode me ensinar é onde ela chegou, e não ela pode me ensinar a chegar onde ela nem chegou. Tantos familiares muitas vezes dão conselhos para você, e eles mesmos não chegaram onde você quer chegar. Então eles podem ensinar a chegar onde eles estão, mas não vão conseguir ensinar a você chegar no nível que eles não estão, simplesmente porque, né, vocês não chegaram no nível que eles estão querendo te ensinar. Como é que eles vão ensinar? Tantas pessoas ensinando, tentando dar conselhos sem ao menos ter passado por aquilo, sem ao menos ter chegado àquele resultado. Então, assim, comece a moldar as pessoas certas, os resultados certos
para aí sim conquistar aquilo que você deseja. Então, viva com um convívio social daqueles que estão no nível um pouquinho mais superior, para aí sim você vai sempre moldando e vai sempre se elevando. Mas, se o convívio, a média das 5 pessoas que nós convivemos, eu já falei isso em alguns episódios mais anteriores aí, é isso que molda os nossos resultados. Somos a média das 5 pessoas com as quais nós vivemos, isso em tudo, né? Pode reparar que a maioria de qualquer classe social, classe pobre, classe média, classe rica, está sempre com pessoas da mesma classe. Isso é natural, né? Pode parecer preconceituoso, não é preconceito, é algo natural. Você já viu, por exemplo, cachorro andando com gato? Pode ter, mas é raro, né? Você não vê naturalmente um bando de cachorro andando com um bando de gatos. Você vê um bando de cachorros andando com um bando de cachorros, andando junto em família. Águia, você já viu águia com galinha? Não, impossível. A águia não anda com galinha e nunca vai andar. Por quê? Porque a águia é um tipo de animal muito mais, mais forte, mais ambicioso do que uma galinha. Então, a águia nunca vai andar com uma galinha. Pode até parecer iguais quando são crianças, como são filhotes, na verdade. Mas quando elas crescem, a águia e a galinha são muito diferentes. A águia vai muito mais longe que uma galinha. A galinha fica ali ciscando, satisfeita onde ela está. A águia vai muito além, a águia rompe os céus, vai para as nuvens, literalmente elas voam muito altos, vão para os picos das grandes montanhas. Então a águia, inclusive quando está numa tempestade, ela consegue sobrevoar em cima do que está acontecendo lá embaixo. Na tempestade ela sobe, o voo passa pelas nuvens com o risco de talvez levar um trovão, alguma coisa, passa por aquilo tudo e depois fica lá em cima, tranquila, onde não está havendo a tempestade. Isso é uma águia tem um posicionamento muito mais diferente de qualquer outro pássaro. Então, assim, decida ser uma águia ou decida ser uma galinha. Isso é importante, para decidir também com quem você vai conviver. Então, esse é o conselho de hoje. Acredito que deu para compreender a principal diferença entre as 3 classes sociais que tanto a gente se escuta falar, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que causa essa diferença. A diferença está aí. A diferença está nesse posicionamento de planejar no foco. Qual é o seu foco? O teu foco é diário, o teu foco é mensal ou o teu foco é anual? Defina o seu foco e definirá, quanto de resultado na área financeira você vai conquistar. Beleza? Meu forte abraço para você e, como sempre, te encontro no nosso próximo episódio. Compartilha, esse programa com as pessoas que você sabe que precisam e que querem, de fato, transformar a sua vida. Até lá, te aguardo em nosso próximo programa no próximo domingo. Forte abraço!